Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, e o tema de hoje é uma continuação do tema passado, percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos. A gente tinha parado na pergunta número 243, que tem por título, então, e o futuro? Os espíritos o conhecem? Então, continuando, a letra A da pergunta 243, o Livro dos Espíritos diz assim: os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? E a resposta? Completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. E é o que a gente tem comentado, né? A questão relativa da perfeição, né? Os espíritos nunca alcançarão, nenhum dos espíritos alcançará a perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta é Deus. E estar na perfeição absoluta seria ter se tornado Deus. E uma criatura não pode se tornar o próprio Criador. Então existe um estado relativo de perfeição, ou seja, aqueles espíritos mais adiantados estão mais próximos da perfeição do que todos os outros espíritos que estão abaixo deles no seu caminhar, na sua evolução. Por isso que a resposta diz que completo não se pode dizer, porque só Deus conhece o futuro completo. Porque, no final das contas, nenhum deles é perfeito de fato, porque foi perfeito só Deus. Então, na medida, como a gente já comentou na vez passada, na medida em que o espírito evolui, que ele se torna mais sábio, ele começa a alcançar cada vez mais a visão do futuro, que ele começa a ver projeções daquilo que está sendo gerado das atitudes atuais e também do passado, ou seja, daquilo que foi plantado e do esforço que cada espírito executou nas vidas anteriores e na posição que ele tem agora, e com isso a gente consegue antever o futuro. Quanto mais sábio, mais conhecedor, mais dilatado é esse enxergar da visão do espaço-tempo, e por causa disso os espíritos conseguem enxergar muito mais então. Então o enxergar o futuro está muito relativado em relação ao crescimento, ao conhecimento que esse espírito tem. Por isso que a resposta vai nesse sentido. A pergunta número 244. Os espíritos veem a Deus? E a resposta? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. E aí uma questão, né? A própria materialização da pergunta, vamos dizer assim, né? Os espíritos veem a Deus. Como a gente ainda tende a enxergar, e por conta da nossa limitação, a gente ainda enxerga Deus como sendo uma coisa material, como sendo uma personalidade, né? E à medida em que a gente vai avançando, mais a gente começa a entender que não existe essa personalidade de Deus como se fosse uma pessoa, já que é uma coisa que transcende o humano. Ele é relativado, porque nós estamos encarnados, tendemos a enxergar Deus como somos criados à sua imagem e semelhança, achamos que Deus tem aparência nossa. Mas se Deus tivesse a nossa aparência, o que seria a aparência dos outros seres todos que vivem em mundos que são diferentes da constituição do planeta Terra, daqueles outros seres que não são materializados? A gente sabe que quanto mais avançado o espírito, mais sutil é a sua formação. E quanto mais sutil, menos formação, menos definição, menos forma tem. Daí que muitos espíritos serem reconhecidos como luzes, né? Se os espíritos mais avançados deixam de ter essa característica corporificada ou modelada, o que se pode imaginar de Deus, né? Então, daí que a pergunta:
os espíritos evoluídos veem a Deus, e a resposta, eles tanto o veem como mais o sentem, está nesse sentido de Deus ser uma emanação e não ser uma coisa, não ser algo materializado, algo definido com forma que pode ser enxergado, pode ser visto, mesmo porque enxergar já define os nossos órgãos sensoriais, o nosso olho material humano, que enxerga determinadas frequências, determinadas vibrações. Já existe uma limitação aqui. A gente sabe que os espíritos não enxergam, eles não veem, eles percebem através dos sentidos mais dilatados a presença de outros espíritos, Nós, encarnados, é que temos essa limitação da visão. A visão é uma característica e uma possibilidade humana, do humano encarnado, não do desencarnado. Continuando, item A da pergunta 244. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? E a resposta? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazê-lo ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não fazer isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a essência dos espíritos, podem estes perceber melhor as advertências divinas. E cai num aspecto interessante aqui, cada um de nós sabe que tem, de uma certa maneira, Deus instaurado na sua própria consciência. Nós, através da nossa consciência, nós um pouco que conversamos com Deus, porque nós sabemos através da consciência o que é devido e o que não é devido. Então o pressentimento de poder fazer, dever fazer ou não dever fazer, está na nossa captação da consciência do que é certo, do que é errado, do que é permitido e do que não é permitido. Cada um de nós tem um senso moral e tem uma impressão desse senso moral dentro do nosso ser, do nosso íntimo. Nós somos partículas de Deus, nós somos criaturas divinas e trazemos dentro do nosso cerne essa impressão desse contato, dessa ligação direta com Deus. Então, quando a gente fala, ou quando alguém diz que conversou com Deus, também é muito comum em algumas filosofias e algumas religiões, eu conversei com Deus hoje de manhã. Assim, na verdade, embora seja um pouco a gente, principalmente os espíritas, considere isso um pouco de absurdo, como se fosse, você bate papo com Deus todo dia. Assim, não, na verdade todos nós batemos papo com Deus todo dia. Não é um exagero considerar isso, porque no final das contas nós temos, através da nossa própria consciência, essa capacidade de consultar aquilo que é certo e o que é errado, consultar esses aspectos entre o que pode e o que não pode fazer. Quando se conversa ou se obtém uma resposta mais clara, mais definitiva e que é atribuído a Deus, muitas vezes nós estamos falando de alguém que de alguma maneira, alguém, quando eu digo alguém, algum espírito, por exemplo, que tenha se aproximado da nossa captação, da nossa percepção e que seja um emissário ou que seja um espírito interessado no nosso bem-estar, na nossa evolução e que transmita certas ideias e que, para não tomar um tom pessoal, se manifesta ou é enxergado como sendo Deus se manifestando. O que não é necessariamente errado, se a gente considerar que cada um de nós e todos nós temos essa possibilidade de comunicação com a espiritualidade, de comunicação com o mais alto, o que depende da nossa vibração, depende a limitação desse contato com as esferas mais altas, está na limitação que nós temos de conseguir alcançar essa vibração para alcançar essas ligações mais elevadas. Mas como nós estamos num estágio muito inferior ainda de desenvolvimento, a nossa capacidade de elevação, de conseguir atingir certo nível de vibração, vai necessariamente parar em algum nível intermediário e a gente vai alcançar algum nível de comunicação com espíritos que têm por terem mais evoluídos que nós, por serem mais perfeitos que nós, daí a característica da perfeição relativa,
têm uma comunhão, um contato com o divino muito melhor do que nós e que podem, através disso, nos inspirar numa comunicação. Então, porque essa essência de Deus manifesto no sentido da perfeição absoluta, de que controla o mundo todo, a gente precisa começar a entender isso não como sendo uma caracterização de uma personalidade, como se fosse possível contatar alguém. E aí é lógico, a gente entende por que algumas pessoas dizem que é impossível falar com Deus, e algumas dizem, Deus não existe porque eu não consigo contato com Ele. Na realidade, porque está se tentando se limitar a Deus ou reduzir Deus na nossa capacidade de interpretação, na nossa limitação. A gente quer encontrar algo que seja parecido conosco, que faça sentido para a nossa consciência, ainda muito pequena e pouco desperta, e por causa disso a gente fica tentando materializar Deus ou limitar Deus nas nossas capacidades, querendo que Ele fique disponível como se fosse alguém que você pudesse pegar o telefone, ligar e falar, e aí Deus, tudo bem? Como é que está hoje? Está sol aí? Está tudo bem? Não é possível, né? Então daí que vem um pouco dessa confusão que algumas pessoas fazem, ao mesmo tempo, na sua intuição, às vezes muito primitiva, não estão erradas, quando dizem, por exemplo, conversei com Deus hoje. Sim, se você consultar a sua consciência, você estará fatalmente conversando em alguma razão, em alguma dimensão, conversando com Deus. É o que a gente deveria exercitar mais através da oração, dos nossos momentos de reclusão, quando a gente tenta se livrar um pouco desse nível das frequências, das vibrações mais materiais e elevar o nosso nível para um nível mais interessante. No item B da pergunta 244, Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? E aí vem, a ordem, ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução, que é justamente aquilo que eu estava dizendo. Os níveis que a gente alcança na comunicação são aqueles que estão mais próximos de nós, por conta da nossa limitação na capacidade de compreensão. A gente precisa, de alguma maneira, com que os espíritos mais elevados sejam mais rudes para poder chegar num nível que a comunicação conosco se dê. A limitação está no nível inferior e não no nível superior. Não é que Deus não esteja disponível, mas que para chegar nesse nível de comunicação divina, muito sutil e muito elevada, precisaríamos ter essa capacidade de encontrar um nível mais sutil e mais elevado. Então a gente vai conseguir se comunicar com aqueles que são seus emissários, com aqueles que estão a serviço da divindade, mas que estão num nível de conseguir estabelecer uma conversa, estabelecer um diálogo com nós que somos ainda limitados e pouco evoluídos para essa questão. Na pergunta número 245, o espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? De volta de novo àquela questão que a gente já disse, E a resposta, não. Ela reside em todo ele. Então, a visão que a gente tende a limitar a visão é uma característica humana. Ela está limitada ao órgão sensorial humano que consegue captar certo nível de frequências. O espírito desencarnado não dispõe de um órgão materializado, limitado, que permite a ele a visão. O espírito sente em todo o seu ser. Daí que a gente é muito pequeno a gente chamar de visão, mas é mais com uma percepção mais ampliada, essa capacidade de conexão com outros seres, de perceber a aproximação, de notar as frequências que são emitidas pelo meio, pelos outros seres sencientes que estão à sua volta, e que aqui é chamada de visão, Por isso que diz que a visão aqui reside em todo ele, porque ela não está limitada por um órgão físico, já que ele não tem órgão físico. Pergunta número 246. Precisam da luz para ver? Quer dizer, os espíritos precisam da luz para poder ver? É uma limitação nossa que nós temos, A gente, se está escuro, você não consegue captar, você não consegue perceber as formas, porque a gente depende da luz incidindo sobre um objeto, refletindo sobre esse objeto para que essa frequência consiga chegar no nosso olho corpóreo.
E através de lá a gente consegue enxergar as frequências e traduzir no cérebro cor e percepção. Como é que isso se dá na espiritualidade? Então, precisam de luz para ver? A resposta: vêm por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Ou seja, para um espírito, faz pouca diferença ter ou não ter luz. E a gente entende luz aqui como sendo claridade e escuridão. Mesmo quando colocado sobre o aspecto de expiação, que é salvo aqueles que podem achar-se em expiação, é mais uma limitação daquele ser, da sua capacidade vibratória, de se considerar num estado de expiação, de se considerar num estado de sofrimento e de se autopunirem, gerando um ambiente do qual eles não tenham contato com o resto. Então a limitação está muito mais na capacidade do ser de se abrir, de se permitir, de evoluir, até de poder, porque senão fica parecendo que mesmo o que segura ou que mantém um espírito num estado de expiação é como se Deus o houvesse punido pelos atos que ele tenha praticado nas vidas anteriores ou na vida pregressa. E a gente sabe que não, assim, a nossa própria consciência gera para nós um estado de punição, um estado punitivo, um estado de sofrimento. Uma vez liberado desse estado, quando o ser se reconhece como sendo filho de Deus e pede ajuda, pede auxílio, na realidade, não é que ele dependa da humilhação para poder encontrar um estado de melhoria ou de salvação. Ele depende de uma mudança de vibração. E quando ele encontra esse estado de se reconhecer como sendo falho, como sendo cometido erro e dependendo da ajuda de um outro, ele melhora o seu nível vibracional e, através da sua melhora de nível vibracional, permite com que seres mais elevados possam chegar até ele e possam levá-lo para um processo de melhoria, de cura, de resolver as questões pendentes, porque Deus não quer que nenhum de nós sofra. Nós somos filhos de Deus, somos suas criaturas. Ele só pode querer o nosso bem-estar. Mesmo que tenhamos errado, o que ele quer é que muito mais rápido possível a gente se remende, que a gente consiga reconhecer os nossos erros e parta para a próxima. Então vamos corrigir aquilo que a gente tem que corrigir, né? E ficar num estado de mortificação, ou num estado de danação, ou num estado de sofrimento, não ajuda em nada a Deus. É uma limitação nossa para chegar nesse estado de não diria de humilhação, mas de humildificação, quer dizer, de se tornar humilde o suficiente para se reconhecer não sendo capaz sozinho, porque através da mudança do estado vibratório a gente permite o auxílio e aí então a gente consiga evoluir. Então os espíritos não precisam de luz para ver. Pergunta número 247. Para verem, continua insistindo ainda, né? Para os espíritos verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a estes pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Quer dizer, um espírito, ele precisa sair de um lugar para ir a outro para poder ver aquilo que está lá? A visão é local? Ou a visão não é local, ela é mais ampla? Ele consegue enxergar dois pontos diferentes? E aí a resposta vai vir nos mesmos aspectos que a gente tem da mediunidade de visão, que é uma capacidade espiritual. Então, como diz a resposta, que agora, como o espírito se transporte onde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para dois pontos distantes, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada a sua visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão, que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade.
No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. E aí diz, como referência, pergunta número 92, que falava sobre a ubiquidade. A gente vê isso quando a gente estuda a mediunidade de visão, né? Se a gente entrar um pouco mais no detalhe, a mediunidade de visão pode se dar de maneiras diferentes. Pode ser a visão local, ou seja, enxergar aqui nesse momento, nesse ambiente, um ser que é invisível materialmente, né? Daí a mediunidade de visão local. Pode ser uma visão que é chamada visão à distância, que ela se dá através de um túnel que conecta dois pontos. Então, levar o pensamento a localizar um determinado ponto faz com que o espírito, como se abrisse um túnel que faz com que a sua visão, seu espírito consiga enxergar um determinado ambiente que está acontecendo. Então, é visão nesse momento em local diferente. Então, são dois pontos diferentes que estão sendo enxergados. E existe a visão através do tempo, que é essa visão que se coloca na consulta dos registros astrais que existem, que conseguem dar a um médium, por exemplo, a capacidade de conseguir enxergar o passado e eventualmente até o futuro, na medida em que ele faz projeções daquela situação que ele está vendo agora. Quando a gente tira o corpo material fazendo essa limitação, a gente fica mais fácil de entender que o espírito, na realidade, como ele vê por vibração, por sensações, e o seu pensamento não existe mais a limitação, nem do espaço-tempo, como a gente disse, espaço-tempo é uma medida terrestre, é uma medida da humanidade enquanto encarnada, já que o espírito está numa relação de espaço-tempo diferente, ele consegue caminhar nesse distanciamento, logicamente, a depender do grau de evolução que tem o espírito. Quanto mais evoluído o espírito, mais facilidade ele tem. Vale lembrar, como a gente já viu nos capítulos anteriores, para que um espírito possa se deslocar, por exemplo, de um planeta a outro, é necessário que ele deixe o seu perispírito naquele planeta para se manifestar somente em espírito no outro planeta. Porque o perispírito, ainda assim, é uma composição material daquele planeta onde ele está alojado. Então, a capacidade de se deslocar em grandes direções e grandes dimensões, existe uma certa limitação do perispírito, enquanto ele se manifesta com o perispírito. Os espíritos mais evoluídos, nem essa limitação tem, já que tem muito mais facilidade de fazer esse trânsito mentalmente, ou seja, de espírito poder se deslocar de uma região para outra. Daí a facilidade, muitas vezes, de conseguir enxergar em dois lugares ao mesmo tempo, sem a necessidade de se deslocar de um lugar para o outro, porque tem, pela sua percepção, um dilatamento, um enlargamento da sua capacidade de sensibilidade de perceber aquilo que acontece, tendo uma consciência maior, de uma amplitude maior na região de tempo e espaço, por não ficarem nessa limitação. Essa é a explicação que se dá. Logicamente, nós estamos falando de um texto que acontece no início do Espiritismo, 1853, por aí, 1857, na primeira publicação, e que a ciência avançou nesses aspectos e consegue ter uma possibilidade de entendimento e diferenciamento. O próprio Espiritismo também evoluiu. Todos esses aspectos de estudo da mediunidade, das formas de mediunidade, também foram amplamente estudados por vários estudiosos do Espiritismo, como, por exemplo, Edgar Armand, e que acabaram aprofundando um pouco mais desses conceitos e conseguindo ter, com a ajuda da espiritualidade, um entendimento mais amplo sobre isso. Mas, em toda sorte, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que ele é intocável. Ele continua íntegro, ele continua respondendo às perguntas, continua respondendo aos avanços que a própria ciência conseguiu trazer para o homem nesse período. O que mostra que ele, apesar de todo esse tempo, de ter, 150, 170 anos, ele continua ainda extremamente próprio, íntegro, não modificado e limitado, que a gente diz sempre. As respostas eram dadas naquele tempo para que as pessoas desse tempo pudessem entender, os espíritos não entram em maiores detalhes, porque as pessoas que leriam esses textos deveriam ter a capacidade de entender em uma certa dimensão as ideias que estavam sendo propostas e passadas.
Provavelmente, se a gente fosse conversar com essas mesmas entidades, esses mesmos espíritos hoje, as respostas fossem mais aprofundadas, com um nível de detalhe um pouco mais profundos, porque a gente hoje tem uma capacidade melhor de entendimento, pelo menos alguns de nós. Bom, é por isso, por aqui a gente fica, a gente vai retornar ainda nesse mesmo assunto na próxima sessão, então. Até lá! Chega, Renan! Hora de dormir. Anda, amanhã tem que acordar cedo. Ah, só mais 10 minutinhos. Não, Renan, tem que dormir. Já falei. É que eu tô sem sono. Renan, eu já falei com você. Conta carneirinho, conta cabritinho, conta o que você quiser. A sua mãe tem que estar cedo amanhã naquela loja. Colabora, por favor. Vai dormir. Não consigo. Ô, garoto, eu também tô sem sono. Aliás, insônia é um problema de família, tá? Cada um com seus problemas. Agora dorme. Fecha o olhinho e dorme. A senhora também contra cabritinhos? Não, no caso eu tomo Rivotrilzinho. Mas isso é coisa de adulto. Dorme. Conta uma historinha. Ai, garoto! O sono chegar. Tá bom. Era uma vez um príncipe e uma princesa. Eles namoraram, se casaram e foram felizes para sempre. Agora dorme. Poxa, mãe. Ah, Renan, conto de fadas é bobagem, meu filho. Você cresce, fica tudo diferente. Você vai ver, viu? Dorme. O que eu vou ver? Você quer saber mesmo? Então tá, então eu vou te contar. Vamos lá. Era uma vez uma princesa pobre. Muito pobre. Nunca vi princesa pobre. Pois é, mas essa princesa, ela era pobre, tá? Ela bem pobre. Imagina aqui a linha da pobreza. Pois é, essa princesa tava aqui embaixo. Não, ela tava muito mais embaixo, quase debaixo da cama da linha da pobreza. Essa princesa achou, querido, que ela ia crescer, que ela ia ter 20 anos, que ela ia ser rica, famosa, bem-sucedida. Mas não foi o que aconteceu, sabe por quê? Porque ela engravidou cedo. E o príncipe, você pensa que o príncipe ajudou ela? Não, o príncipe meteu o pé e deixou ela sozinha. Porque esse príncipe tava mais pra sapo. Aliás, porque essa princesa tem assim um imã pra sapo, sabe? Ela só atrai sapo pra vida dela. Aí o que ela fez? Teve que trabalhar durante o dia pra estudar à noite. E aí, o que aconteceu? Não conseguiu fazer vestibular, não conseguiu passar em concurso público, teve que trabalhar em loja de shopping. Pra quê? Bater meta todos os dias. Tem que bater meta, porque ela tem filho pra sustentar. Mas ela ama o filho, tá? Ela ama muito o filho dela. O filho não é problema nenhum pra ela, ok? E aí, o que acontece? Nenhum príncipe cola com ela. Por quê? Porque quando vê a bagunça que é a vida dela, ninguém aguenta ficar. Aí a princesa dorme todos os dias sozinha. Meu filho, essa é a história da princesa. Agora dorme, tá? Não, é minha vez. Que isso? Era uma vez uma princesinha que vivia reclamando. Ela reclamava tanto que não percebia que tinha mais coisas boas do que ruins. Ela era bonita, inteligente e tinha saúde. E tinha um filho que cuidava dela, mas ela vivia triste. Até que um dia ela fez uma mágica. Uma mágica? Ela parou de reclamar, pegou todo esse tempo que ela reclamava e usou para outras coisas bem melhores. E a vida dela ficou bem melhor. E viveu feliz para sempre. Oh, meu filho. Ah, não. Ela primeiro comprou o boneco do Minecraft para o filho e viveu feliz para sempre. Você não vale nada, hein, garoto? Vem cá, amor da minha vida, amor da minha mãe. Ah, ele tem que entrar naquela portinha ali? Eu não consigo fazer ele entrar na portinha. Tem que entrar ali naquela porta. Ah, pula! Ele não pula, o que eu faço pra ele pular? Ah, gente, não consigo, não tem paciência com esse negócio, não. Onde é que ele tá? Eu não consigo descobrir onde ele se enfia. Ele pegou fogo. Ai, não! Sai daí, sai daí! Ô, mãe, já vai começar a reclamar, mãe? Não tô reclamando não, filha. Até porque esse joguinho é super relaxante. Aí ela, não consigo. Ele vai morrer de novo, eu vou matar mãe, ele. vamos dormir, vamos. É? Você acha Vamos já? dormir, vamos. Ah, então tá bom. Vamos. Tá. Então tá bom, né? Tô bem relaxada. Tô calma, viu, filho?